Olá, gente, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade ao nosso bate-papo. E agora a gente vai falar de um verdadeiro vilão de muitos brasileiros. A gente acabou de ouvir aqui uma frase, né? Se você puder escolher uma doença para não ter, né, Zé, seria essa a diabetes, tá? E a gente vai começar aqui essa conversa pedindo para Zé diferenciar o lance do doce e do açúcar do ponto de vista da diabetes, né? Porque parece que a questão não é simplesmente ser a comida doce, né, Zé? É o Perfeito. açúcar e o carboidrato. Você pode diferenciar isso melhor para a gente? As pessoas confundem muito achando que quem é diabético não pode comer, só não pode comer doce. Pode comer todo o resto, porque o problema só está no doce. Não, o doce tem uma alta concentração de carboidrato refinado. Mas tem vários alimentos que a gente não identifica como alimentos ricos em carboidrato que tem muito carboidrato. Então, massa tem muito carboidrato, farinha tem muito carboidrato, pães têm muito carboidrato. Então, você tem uma série de alimentos que tem um índice de carboidrato processado, refinado, muito alto e que isso faz com que você tenha um aumento da glicemia também no sangue de maneira acentuada. E isso é extremamente ruim para quem é diabético. O diabético pode comer carboidrato, mas deve dar preferência ao carboidrato complexo, não processado. Então, fonte de tubérculos, raízes, alimentos integrais, verduras, legumes, frutas, evitar o suco da fruta, comer a fruta, porque junto com a frutose você ingere também a fibra da fruta. Tem determinadas frutas que você deve evitar e dar preferência a outras. Isso tem que ser orientado por um profissional da área de saúde, um nutricionista, um médico que trabalhe com essa área. Certo. Então, a problemática não reside no paladar, se doce ou não, né? Reside na questão do açúcar e carboidrato, muito mais isso do que o nosso paladar. Até porque existem alimentos que são diet, que o alimento é açucarado, o seu paladar ele parece doce, mas ele tem baixo índice de açúcar, né? Isso não quer dizer que ele seja um alimento saudável, mas o que a gente tem que ter em mente é alimentos que têm um alto índice de carboidrato, de açúcar refinado, então bebida açucarada, guaranás, que não são diet, sucos industrializados, pães, massas, farinhas em geral, elas são convertidas rapidamente em açúcar e isso faz com que a glicemia no sangue aumente. Então, os pacientes que já têm diabetes ou que têm estados que chamam de pré-diabéticos, já têm resistência à insulina, já têm intolerância à glicose, eles devem evitar esse tipo de alimento. A gente está vivendo uma verdadeira epidemia no mundo ocidental, que é o aumento acentuado do sobrepeso. Você tem uma população muito mais gorda, com obesidade grau 2, obesidade grau 3, até obesidade mórbida. E esses pacientes aumentam muito a chance de desenvolverem diabetes. Existe, inclusive, um termo que é diabesidade, que é a associação de pacientes com sobrepeso, com obesidade e a ocorrência de diabetes. Porque a gente sabe que, à medida que o paciente aumenta de peso, você começa a ter uma necessidade maior de insulina e essa insulina, às vezes, não é produzida na quantidade necessária e você tem um aumento progressivo da glicemia, levando, em determinadas circunstâncias, a um estado de diabetes. Ótimo, perfeito. E realmente, tudo bem que nossa observação pessoal ela não tem esse valor todo, mas a gente vê nas ruas, né, um número maior de pessoas, pelo menos no sobrepeso ali. A gente não está aqui julgando, dizendo que a pessoa é isso ou aquilo, mas o fato é o fato, né? E já a gente percebe uma incidência maior de sobrepeso. E você colocou aí que existe uma relação muito intensa entre a diabetes e a obesidade. Isso. Diabesidade, até essa composição nova aí. Dito isso, Zé, vamos tentar aqui falar o que é a diabetes e o que é a obesidade, tá? Para que a gente consiga entender melhor o que é a diabesidade. Pronto. A obesidade é você ter um índice de massa corpórea acima do normal. Então, um paciente que tem um índice acima de 25 já tem alteração de sobrepeso e obesidade. Então, esse paciente ele tem progressivamente uma necessidade maior de insulina. Então, pacientes que vão envelhecendo, que têm um consumo de carboidrato acentuado, usam bastante produtos que têm carboidrato simples, que são carboidratos de fácil absorção, que aumentam rapidamente o açúcar no sangue, ou seja, tem um índice glicêmico maior, que tem uma carga glicêmica também maior. Esses pacientes estimulam continuamente o seu pâncreas para liberarem insulina.
Então, sempre tem um pico de açúcar no sangue, seguido por um pico de insulina, e esse processo, se repetindo continuamente, vai ocasionar uma resistência progressiva à insulina, chamada resistência à insulina, que é um estado pré-diabético. O paciente dosa no sangue, ele ainda tem uma glicemia de jejum dentro do parâmetro da normalidade, mas se você dosar a insulina, ele já vai estar com a insulina em níveis muito elevados. E se você fizer o que se chama TTG, que é o teste de tolerância à glicose, junto com a curva da insulina, você vai observar que nesses pacientes você pode já ter um TTG alterado e pode também ter uma elevação muito acentuada, muitas vezes acima de 7 vezes o valor normal da insulina, mostrando que você já tem um estado de hiperinsulinemia com a resposta muito acentuada. Então, esses são estádios que precedem a ocorrência da diabetes. A diabetes, ela, na maioria dos pacientes, ela acontece à medida que a pessoa envelhece, diminui a atividade física, aumenta o peso corporal, e nesses pacientes você tem uma produção insuficiente de insulina. Você produz insulina, mas não suficiente para fazer frente às necessidades do seu organismo. É o chamado diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, que antigamente era chamado de diabetes insulino-dependente ou juvenil, é um diabetes em que você tem uma destruição das células pancreáticas que produzem insulina e, por isso, você produz muito pouco ou nenhuma insulina. E, nesses casos, você tem a necessidade de fazer a reposição da insulina. Então, por isso, aqueles pacientes tomam aqueles shots de insulina todos os dias e tal. Eles fazem monitorização da glicemia e a consequente reposição da insulina para manter a fisiologia, o metabolismo do organismo. Peraí, então deixa eu ver se eu entendi direito. A diabetes tipo 1 é pela falta de insulina no organismo, porque as células foram destruídas. Isso. E a tipo 2 é pelo excesso de insulina? Não, a tipo 2 é pelo sobrepeso e pela produção insuficiente de insulina. Você precisa fazer, e geralmente se usa uma estratégia medicamentosa, mas eu digo que nesses casos a gente tem que ter claro que a diabetes, nesse caso, tem uma relação muito estreita com a nutrição, é uma doença nutricional, e por isso deve ser tratada com nutrição adequada. Então, o diabético ele tem que ter uma dieta adequada. Qual é a dieta do diabético? Restringir o máximo que possível a ingesta de carboidrato refinado. São todos esses alimentos que a gente já falou aqui. Então, tira o carboidrato refinado, pode usar o carboidrato complexo, raízes, tubérculos, pode comer carne, frango, peixe, mas muito importante é ter uma dieta adequada. E junto com a dieta adequada, a perda de peso e atividade física regular, especialmente a atividade física resistida. Depois de uma avaliação com o clínico cardiologista, ele liberando para a atividade física, você tem que fazer musculação. Aumento da massa magra, aumento da massa muscular, aumenta o metabolismo, aumenta o consumo de carboidrato, diminui a resistência à insulina, melhora o controle da diabetes. Então, é fundamental para o paciente que já tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, e no tipo 1 também, mas especialmente para o tipo 2, que está com sobrepeso, ele fazer uma dieta adequada, perder peso, fazer atividade física, porque essas atitudes vão ajudar demais no controle da doença. E muitas vezes você reduz a medicação e às vezes, eventualmente, até fica sem medicamento, porque você conseguiu controlar aquilo com a mudança de estilo de vida. Exato. E mais uma vez, né, Zé, a gente cai a gente bate nessa tecla comum do estilo de vida, né? Porque a gente termina sendo o resultado disso, né? Inevitavelmente. Né? Por mais que isso seja duro para muitas pessoas ouvirem, mas a gente termina sendo o resultado do estilo de vida que a gente vai aderindo. Tá? Mas você tocou um ponto importante, porque a gente ouve falar que fruta é saudável. Porém, existem algumas frutas que precisam ser avaliadas numa pessoa com diabetes. E isso é surpreendente, porque o brasileiro vai pensar, não, a fruta é bom, né? Vamos comer fruta, mas na diabetes parece que tem algumas restrições aí. Tem frutas que têm uma alta concentração de carboidrato. Então, uva tem muito carboidrato, manga tem muito carboidrato, jaca tem muito carboidrato. Apesar da melancia ser doce, ela pode até ser consumida moderadamente, porque ela tem um índice glicêmico alto, mas não tem uma carga glicêmica, a concentração de açúcar não é tão alta. Então, você tem alguns alimentos que podem e devem ser monitorados. Mas já, por exemplo, o kiwi tem um índice
de açúcar, de carboidrato muito baixo, o limão não tem muito açúcar. E mais importante do que tudo isso que eu estou dizendo é que o consumo da fruta deve ser feito in natura, deve-se evitar o suco e, claro, não se deve adicionar açúcar ao suco. Então, quando a pessoa come a fruta, ela vai ingerir o açúcar da fruta, que é a frutose, mas ela também ingere a fibra da fruta. Isso faz com que você tenha uma absorção menor do açúcar e melhora, inclusive, o funcionamento do trato digestório. Isso, as Então, fibras ali, é né? importante você entender isso. Agora, uma pessoa que é diabético e chega em casa de noite e come 1 quilo de uvas, porque acha que uva é natural, é uma fruta, é saudável. Não, isso é extremamente ruim, porque primeiro, vai ingerir uma alta quantidade de carboidrato, numa hora que ele não vai gastar, porque está em casa à noite, depois ele vai dormir, ele não vai ter atividade física posterior para queimar aquilo, e ele vai engordar provavelmente, ou vai ser muito mais difícil emagrecer. Então, o importante é a consciência de que o carboidrato, de fato, tem que ser restrito, especialmente o carboidrato simples, o processado, o multiprocessado, deve evitar a ingestão de comida processada, industrializada, porque ela tem muita gordura trans, tem muito açúcar, sorvetes, que a gente pensa que, sorvete, mas sorvete é extremamente ruim, porque tem muita gordura trans, tem muito açúcar. E o importante é termos a consciência de que diabetes é uma doença que aumenta o risco de uma série de complicações em outros órgãos e sistemas. Então, aumenta o risco de doença cerebral, AVC, doença cardiológica. Para se ter uma ideia, um paciente diabético que nunca teve um infarto tem um risco semelhante a um paciente que não é diabético e já teve um infarto de ter o segundo infarto. Então, Por ser diabético, ele já subiu um degrau. Pronto. O fato de ser diabético já faz com que ele seja um paciente com risco aumentado de ter um evento isquêmico cardíaco. E isso daí é uma situação que mostra a gravidade da complicação decorrente do diabetes, porque o estado de hiperglicemia, esse descompasso entre o metabolismo energético dele, faz com que ele tenha um processo inflamatório crônico. Como a gente já abordou em outras situações, causa da maioria das doenças crônico-degenerativas. Então, o chamado processo inflamatório crônico silencioso, ou de baixo grau, ou assintomático, é a causa de muitas doenças crônicas. Inclusive, a diabetes, junto com a hipertensão, são as maiores causas de insuficiência renal, porque ela faz com que haja um sofrimento muito grande do néfron, que é a unidade funcional do rim. Então, a gente tem que entender que diabetes aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de doença isquêmica dos membros inferiores, aumenta o risco de complicações infecciosas, aumenta o risco de insuficiência renal. Então, aquele ditado de que, se puder escolher uma doença para não ter, escolha a diabetes. Mas se você já tem diabetes e você tiver realmente vontade de tratá-la, ela tem tratamento, sua evolução vai ser excelente. Agora, precisa de comprometimento. O tratamento, ele não é só remédio. O remédio tem várias classes modernas de medicamento, mas o tratamento é fundamentalmente mudança de estilo de vida, que passa por uma dieta adequada, atividade física, super importante para o diabético, seja ela atividade física aeróbica, mas especialmente atividade física resistida, que é a musculação. Então, aumento de massa magra, aumento de músculo, muda o seu metabolismo e, com isso, você vai ter muito mais facilidade de fazer o controle da glicemia e da diabetes. Exatamente. Só um ponto que me veio aqui para pensar, que você falou de doença isquêmica de membro inferior. Isso se relaciona com aquelas eventuais amputações que o diabético, que é mais um elemento, né, que assombra aí a cabeça do diabético? Se relaciona assim. Você pode ter amputação de membro inferior por doença circulatória maior, obstrução de grandes artérias. Você tem uma obstrução, a diabetes aumenta a chance de ter doença aterosclerótica. Então, você pode ter entupimento por comprometimento da circulação de grandes vasos, as artérias femorais, poplíteas, são vasos maiores. Você pode ter também comprometimento de microvasculatura, então pequenos vasinhos das extremidades, o sangue não chega lá bem. Isso faz com que você tenha um quadro de isquemia dos membros inferiores. Uma isquemia por baixa perfusão de sangue por conta dos múltiplos comprometimentos de circulação. Essa situação leva a uma facilidade de infecção, comprometimento da circulação,
não chega a célula de defesa, você não consegue se defender contra a infecção. Por isso o diabético, especialmente... Problema de cicatrização, né? Isso, tem uma dificuldade de cicatrizar membros inferiores, tem que ter muito cuidado quem é diabético com fazer o pé, pedicure, aqueles calda-pés, isso daí tem que ser evitado, porque você pode ter complicações que começam com uma pequena infecção, uma pequena unha encravada, e isso pode progredir para uma situação de muita gravidade, a depender da pessoa. Então, pode ser por conta da doença da diabetes descompensada, pura e simplesmente, pode ser por comprometimento de micro ou de macrovasculatura, ou seja, de pequenos vasos ou de vasos maiores. E isso daí tudo melhora com o tratamento adequado da diabetes. Além do mais, para membros inferiores, tem uma situação que não é infrequente, que é uma queixa frequente no consultório, que é a chamada neuropatia diabética, que é uma alteração dos nervos, especialmente dos membros inferiores, que ocasiona situações muito desconfortáveis para o paciente. Tem dor, queimação na perna, tem desconforto no membro inferior, isso daí, sensação de calor e de frio, e isso daí pode ser extremamente limitante, extremamente prejudicial para o paciente fica extremamente queixoso com relação a isso. Exato, porque eu vejo muitas pessoas se preocupam também com isso, né? Com esse problema de amputações, etc., por baixa cicatrização, né? Eu conheci uma história de uma senhora que foi a tira da sandália, fez um calo, esse calo abriu, perdeu o pé. Não é infrequente a gente observar isso em pessoas que têm diabetes descompensada ou mal acompanhada. Não estou dizendo que foi uma coisa assim rápida, não é isso, mas ela disse que tudo começou com a sandalinha que fez um calinho que abriu. Por isso que tem que ter muito cuidado com o pé. O pé é um órgão muito importante para o diabetes, tem que ter muito cuidado, né? A gente já começa que a gente não tem um controle tão grande assim, né? Eventualmente a gente pisa alguma coisa inadequada. Isso, então tem que ter um sapato confortável que não cause calo, que não machuque o pé, tem que ter cuidado com relação a manicure, pedicure. Você tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Um trocadilho o pé é o calcanhar de Aquiles do diabético. É um calcanhar maior. Então tem que ter muito cuidado. Mas você já tem comentando que existe muito do aspecto do medicamentoso, porém, mais uma vez, o estilo de vida. Não sendo as medicações pré-estabelecidas, né? A gente tem alternativas, por exemplo, suplementos, que podem estar auxiliando aí no processo de tratamento. Sem dúvida, existem várias estratégias do ponto de vista nutracêutico, de suplementação, que vão melhorar a sensibilização dos receptores para diabetes. Então, uma dica que é uma dica comum é você utilizar vinagre de maçã orgânico. Você pode utilizar, ao acordar, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico dissolvido em água, e você pode usar isso antes das refeições. Vai ajudar no processo de digestão e vai ajudar na redução dos índices glicêmicos e na resistência à insulina. Você pode usar picolinato de cromo, você pode usar berberina, que é uma medicação natural para ajuste do metabolismo do carboidrato, redução dos níveis glicêmicos, é antioxidante, anti-inflamatório. Tem uma série de estratégias nutracêuticas, de minerais e vitaminas que são indicados para o tratamento da diabetes e que devem ser prescritas por um profissional habilitado, que conheça o seu caso, que tenha feito os exames e que lhe oriente. Certo. Então, a suplementação para o diabético ela é uma realidade. Sem dúvida. Né? E a prevenção se dá, mais uma vez, no estilo de vida, alimentação. Com certeza. Então, a diabetes ela realmente tem essa ligação hereditária forte? Para o diabetes tipo 2, tem. Pessoas que têm diabetes na família, observe algum familiar seu que tem diabetes ou algum conhecido que tem diabetes, muito provavelmente tem um pai ou a mãe que foram diabéticos ou que são diabéticos. Então, existe uma predisposição, especialmente por diabetes tipo 2, em familiar. Mas isso não é uma sentença. Da mesma forma, observe que muitas vezes, olha, meu pai é diabético, minha mãe é diabética, mas os dois são gordinhos, nunca fizeram atividade física, sempre tiveram uma dieta muito rica em carboidrato. Então, você tem, além da eventual predisposição genética, os fatores ambientais, né, relacionados à falta de atividade física, ao sobrepeso, uma dieta inadequada. Se você tem essa predisposição, mas você faz atividade física,
você tem massa magra, você faz musculação, você tem uma dieta pobre em carboidrato simples, processado, e você tem uma dieta bem feita, adequada, é muito pouco provável você vai ficar diabético. Você está controlando o peso, você está com o metabolismo adequado. Então, você não terá resistência à insulina, não terá hiperglicemia e muito menos terá diabetes. Exato, porque durante muito tempo, né, as pessoas pensavam que, como eu não tenho diabético na família, eu estou salvo. Isso não é a verdade mais, porque a gente está observando, especialmente nos Estados Unidos, que é um país que hoje tem mais de 50% da população com sobrepeso ou obesos, você tem um aumento muito significativo na incidência de diabetes, que não ocorria até 20, 30 anos. Então, existe uma correlação, e no caso específico da obesidade e diabetes, uma casualidade, um aumento do sobrepeso, do índice de massa corpórea. Isso vai ocasionar uma alteração do metabolismo do carboidrato, aumento da resistência à insulina, e se você não tomar as providências necessárias, que a gente já falou, possivelmente, com o passar do tempo, você vai ficar diabético. Ok. Só para fechar, você tocou um ponto agora que eu acho que é importante a gente diferenciar. A alteração do metabolismo do carboidrato é igual a diabetes? Não. Você pode ter pessoas que já têm, por exemplo, uma glicemia de jejum limítrofe, se fala até 100, 99 normal. O que seria glicemia de jejum? O açúcar no sangue. O açúcar no sangue, o valor tido como normal é de 70 a 99. No adulto, é isso? No adulto, mas idealmente é de 65 a 85. A pessoa dosa a glicemia no sangue está 105, 107, 110. Não é diagnóstico de diabetes, mas é diagnóstico de hiperglicemia acima dos níveis ditos ideais. E, além disso, você tem outros marcadores de hiperglicemia. A hemoglobina glicada, que é uma proteína que fica marcada com picos de hiperglicemia nos últimos 90 dias. O ideal é que ela fique abaixo de 5,1. Um paciente acima de 6, de 6,2, ele mostra uma glicemia média mais elevada do que o padrão ideal. Então, são alterações que precedem o diagnóstico. Já o paciente que, numa glicemia de jejum, tem 125, 130, ele já tem eventualmente o diagnóstico de diabetes. Ou que faz um teste de tolerância à glicose, que ele ingere uma quantidade de açúcar e colhe exames de sangue para avaliar o açúcar no sangue naquelas 2 próximas horas. E, ao passo de 2 horas, ele tem uma elevação acima de 200, ele também já tem uma resposta hiperglicêmica que o caracterizaria como um diabético. Então, a gente tem alguns critérios para diagnóstico, mas a gente, entre o paciente normal, que não é diabético, e o paciente que já tem o diagnóstico de diabetes, você tem uma transição. É uma alteração progressiva do metabolismo com a chamada resistência à insulina, com hiperinsulinemia. Você dosa a insulina de manhã, ele pode até não ter um açúcar no sangue tão elevado, mas já tem uma insulina de 20, 25, 30, ou seja, tem uma insulina muito alterada. E isso daí é um indicativo de que ele está trabalhando muito, liberando muita insulina para tentar manter os níveis de glicemia, de açúcar no sangue normais. Então, é um estágio que antecede o diagnóstico da diabetes. Certo, então é isso, né? A alteração no metabolismo do carboidrato é ali uma zona intermediária, onde você ainda consegue recorrer, você consegue reduzir isso, né? Tomando alguns cuidados, mas você ainda tem recurso. A partir do momento que você é diagnosticado como diabético, você não tem mais cura e você vai fazer um tratamento agora para... Depende do tipo da diabetes. O diabetes tipo 1, ele não produz insulina, então ele vai ter que utilizar a insulina o resto da vida. Ponto. Esse diabético, ele tem uma destruição das células que produzem a insulina. Já o diabetes tipo 2, que é esse diabetes relacionado, tem um caráter familiar e é relacionado à idade, ao envelhecimento, ao aumento do peso corporal e à dieta inadequada, mesmo que ele tenha o diagnóstico de diabetes, se ele está muito acima do peso, e inclusive vários tratamentos são indicados com esse objetivo, por exemplo, uma das indicações para a cirurgia bariátrica é diabetes não controlada. Paciente que está muito acima do peso, tem uma diabetes grave, ele faz a cirurgia bariátrica, tem uma perda acentuada de peso e essa perda de peso faz com que ele não precise mais usar remédio. Existem vários pacientes que têm 120, 130 quilos, ou porque fizeram dieta, ou porque fizeram uma bariátrica, eles perdem peso, vão para 80 quilos e deixam de usar remédio, mostrando que a perda de peso melhorou muito o quadro clínico dele. Isso daí passa por uma mudança alimentar,
passa por uma estratégia de atividade física adequada, ou seja, você tem que abordar o paciente como um todo. Não é simplesmente vai tomar remédio ou simplesmente vai fazer uma cirurgia, não. Você vai fazer uma estratégia de tratamento que passe por uma abordagem multifatorial, multidisciplinar. Então, nutrição adequada, acompanhamento para atividade física adequada, qualidade do sono, tratamento do intestino, tudo aquilo que a gente bate para todas as doenças. Exato, né? Exatamente. Você tocou num ponto aí que a gente já vai percebendo. Né? O tempo vai passando e as teclas acionadas são as mesmas. Perfeito. Né? A gente sempre bate nesse ponto do estilo de vida, da alimentação, né? E a atividade física, controle de sono, coisa nesse sentido. O que parece ser um samba de uma nota só, mas para a gente é uma excelente notícia, porque você precisa tomar 3, 4 medidas e resolver vários problemas. Perfeito. Ou pelo menos prevenir vários problemas. Né? É isso, tá? Então a gente se vê em breve. Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Até a próxima.